Esse que está na sua tela é Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense. Ele deu entrevista para a CNN lá de Goiás e falou sobre Ronaldo, goleiro do Bahia, que está emprestado pelo Atlético Goianiense e que tem uma opção de compra, né, um contrato de empréstimo até o final do ano. A gente vai falar sobre isso porque temos informação, inclusive, apurada e exclusiva a respeito desse assunto. E eu vou trazer depois da fala do Adson Batista sobre esse momento de Ronaldo no Bahia, esse processo de negociação entre Bahia e Atlético Goianiense. Bora lá. Nessa entrevista aqui, Adson, a gente vai falar um pouquinho do futuro, mercado da bola, também do cenário do futebol brasileiro atual. Eu gostaria de começar já essa entrevista falando sobre o goleiro Ronaldo. Essa semana viralizou aí uma defesa espetacular que ele fez, coisa de cinema. Como que tá a situação do Ronaldo lá no Bahia? Como que você tem visto esse início do Ronaldo no Bahia? E se o clube lá, o Bahia, já deu alguma sinalização de que vai efetuar essa compra do goleiro Watson? Olha, é uma situação que não me preocupa, né? Porque o jogador está em alto nível, né? O Atlético tem algumas coisas muito importantes que alguns clubes não têm e muita gente não avalia isso, né? O Atlético tem alguns ativos muito importantes, que hoje tem muitos clubes buscando informações. Ronaldo, Alex, Gasal, Baralhas. Então são ativos importantes que vai ajudar no orçamento, eu tenho certeza disso, no próximo ano. Mesmo porque nosso orçamento esse ano foi apertadíssimo e do ano que vem, continuando na Série B, será um ano de muita dificuldade. Eu tenho que falar isso porque as pessoas acham que a gente aqui esbanja e está sobrando dinheiro, coisa que não acontece, né? E dentro disso, eu preciso ter uma comunicação com o torcedor atleticano, com vocês que são profissionais da área, para entenderem que tem os momentos de dificuldades. Nós tentamos esse ano de todas as formas, recolocar o atleta nos trilhos, né? Alguns momentos funcionou, outros não. E futebol, infelizmente, é assim. O atleta não tem a obrigação de subir todos os anos. Nós temos, assim, em comparação A pergunta foi sobre o Ronaldo, né? Mas vamos lá, continua. ao Goiás, que é o clube com maior investimento na nossa região, a gente não investe nem 50% que o Goiás investe, né? Então, o futebol é investimento. Né? E o Goiás está brigando aí para subir, o Atlético podia estar subindo, não é só investimento, mas isso é um fator primordial para você atingir os objetivos. Então, a gente vai ter sempre a coragem de estar superando as adversidades, mas a gente precisa esclarecer de maneira bem transparente todas essas situações. Então você acha que o Bahia vai mesmo efetivar essa compra do Ronaldo? Cara, se o Bahia não efetivar, vai ter outros clubes, porque hoje é um jogador em alta, né? É um jogador que merece passar por tudo que está passando, jogou um campeonato muito bom, principalmente o segundo turno, né? Jogador pronto, preparado e experiente, bom de grupo, né? Então eu desejo todo sucesso e a gente entende porque ele está passando essa fase, porque ele se preparou muito para isso. Tá aí, gente. Ronaldo, né? Vive um momento realmente muito bom. Fez mais uma defesa sensacional no jogo contra a equipe do Internacional lá em Porto Alegre. E tá em alta, como disse o Adson Batista. Ele mesmo revelou que se o Bahia não adquirir, outros times estão perguntando sobre ele, estão interessados. Ele falou isso no começo, depois reafirmou aí nessa parte final, né? Caso o Bahia não efetive a compra, outros podem vir a fazer. O que eu apurei sobre o Ronaldo é o seguinte: essa informação é preciosa e é importante pensando nas próximas temporadas. Ronaldo, ele tem uma opção de compra inferior a 1 milhão de euros. Exatamente isso, uma opção de compra inferior a 1 milhão de euros, ou seja, o euro hoje é avaliado em 6,10 mais ou menos, ele vale hoje menos, ele tem a opção de compra, vale é relativo, né? Mas tem a opção de compra inferior a 6 milhões de reais. Essa é a situação de momento. O quanto é inferior eu não sei, mas assim, não deve ser tão inferior também a ponto do jogador sair por qualquer valor, por qualquer bagatela. Afinal de contas, o Atlético Goianiense não estava negociando com qualquer time, está negociando com o Bahia, que hoje pertence ao City Futebol Group e tudo mais. Mesmo o Ronaldo sem render em um nível tão elevado, a perspectiva era de uma compra em definitivo. E essa compra em definitivo tende a acontecer. Ainda não há resposta concreta com relação a isso, até porque o Bahia não precisa responder hoje. O Bahia pode esperar terminar um contrato lá no mês que vem, lá em dezembro, para poder dar essa resposta, mas se existe uma tendência é que ele permaneça definitivo, até porque devemos ter uma dança das cadeiras aí importante nessa posição de goleiro. Danilo, ao que tudo indica, não deve permanecer, ao final da temporada termina seu contrato com o Bahia.
Temos a situação de Marcos Felipe, que está emprestado até o meio do ano que vem ao time turco, e mesmo que acabe não permanecendo por lá em definitivo, né, deve ser negociado pelo Bahia. Tem a situação do João Paulo, que ainda não teve nenhuma oportunidade de estrear, né, e ainda não mostrou serviço, tem contrato também até o meio do ano que vem por empréstimo. Então existem muitas nuances aí, muitas camadas nessa posição de goleiro. O fato é que Ronaldo rendendo o que está rendendo, mesmo que ele não tivesse rendendo o que está rendendo, mas rendendo o que está rendendo, tende a ser adquirido definitivo, mesmo que o projeto do clube não seja tê-lo como o principal goleiro para o ano de 2026, mesmo que não seja tê-lo como titular na posição de goleiro em 2026. Então a tendência é que o Ronaldo permaneça e que o Bahia venha exercer essa opção de compra em breve, né, com um valor inferior, novamente reitero essa informação exclusiva, a 1 milhão de euros, ou seja, um valor inferior aos 6 milhões de reais, um valor que hoje, para a realidade do Bahia, é extremamente irrisório, facilmente de ser alcançado. Então a tendência é que o Ronaldo permaneça. Tá, meus amigos? É isso, informação exclusiva, junto com a entrevista aí do Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, sobre o Ronaldo. Fala nos comentários o que você acha sobre a situação do goleiro atualmente, se você renovaria com ele ou não. O espaço está aberto nos comentários para a gente poder interagir e resenhar. Valeu, um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?